Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais uma vez o seu programa Fonte de Fé e para nós é um prazer muito grande. Em nome do nosso pastor presidente, queremos agradecer pela sua participação, pela sua companhia, juntos para crescermos na palavra de Deus e sermos edificados e fortalecidos na fé em Cristo Jesus. E nesta oportunidade, quero lhe convidar para estar refletindo a respeito do seguinte tema: 3 importantes verdades sobre a presença de Deus. 3 importantes verdades sobre a presença de Deus. E, para tanto, nós queremos fundamentar esta reflexão tomando como referência o livro do Êxodo, capítulo de número 33. Nós leremos dos versículos de 1 a 3 e depois versículos de número 13 ao 17. Pegue sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura do texto sagrado neste momento. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Queridos e amados irmãos, esse texto da palavra de Deus, que de todos também é bastante conhecido, é o registro na narrativa bíblica do momento que marcou a transição do povo de Israel, de tantas experiências vividas por este povo, no momento em que sai da terra do Egito, terra de opressão, para adentrar à terra prometida e, para tanto, passando por um período do que é chamado de peregrinação, para até chegar à terra prometida. No entanto, nós encontramos neste capítulo de número 33 um registro um tanto quanto negativo, em que 3 meses depois de ter saído do Egito, a nação de Israel toma atitudes reprováveis aos olhos de Deus, a ponto de trazer dificuldades de que Deus permanecesse no meio deles. E quando nós analisamos este capítulo de número 33, nós vamos perceber verdades essenciais sobre a presença de Deus. E para sermos objetivos, como destacamos no início, 3 importantes verdades. Quando nós analisamos o texto sagrado, partindo desta experiência do capítulo de número 33, a respeito da presença pessoal de Deus, nós podemos aprender algumas verdades que devem ser refletidas. Primeiro, tomando como referência a declaração do próprio Deus, no versículo de número 3, dizendo de que ele não iria no meio do povo. Observe que fica destacado de que a presença de Deus, ela é condicional. Eu vou repetir, a presença de Deus, ela é condicional. Observe que Deus diz de forma declarada de que ele não iria no meio do povo. Ele enviaria um anjo. Ele estava comprometido a cumprir a sua promessa de fazer a nação chegar à terra prometida, mas Deus disse: eu não irei no meio do povo. Ou seja, a sua presença de forma pessoal, de forma direta, como Deus já tinha dado demonstrações em todo o livro do Êxodo, desde o momento em que ele aparece a Moisés,
de que o desejo de Deus sempre é, de forma ativa, estar no meio do seu povo, daqueles que o servem. No entanto, esta promessa, para ser preservada, para ser desfrutada, para ser mantida, precisa se entender que ela é condicional. Isso significa dizer de que Deus não pode permanecer de forma pessoal, revelando-se de forma direta em um ambiente que não preencha os requisitos que Ele estabeleceu pela sua palavra. A presença dele não pode permanecer na vida de alguém, de um grupo, se estes não preenchem os requisitos estabelecidos por Deus. Observe que Deus disse: eu não irei no meio do povo. Povo este que havia sido tirado com mão forte, com o braço estendido, mas Deus é taxativo, dizendo a Moisés: eu não irei no meio do povo. Isso significa que a presença de Deus, ela é condicional. Quando o rei Asa, ele foi confrontado e ao mesmo tempo animado, não é? Podemos assim dizer, recebendo uma palavra de ânimo, diante de uma dificuldade que ele estava vivenciando como líder da nação de Judá, Deus se utilizou de um profeta e trouxe uma palavra. E dentre estas recomendações, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículos de 1 a 3, nós encontramos o texto sagrado nos dizendo o seguinte: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e também versículo de número 2. Observe que Deus é taxativo em dizer de que ele só permaneceria com eles se estes também estivessem com ele. Ou seja, Deus continuaria no meio, caminhando, acompanhando, auxiliando, fazendo companhia, ajudando, direcionando, se estes permanecessem igualmente ao seu lado. Isso mostra a condicionalidade. A presença de Deus de forma revelada, de forma pessoal, ela só pode se manifestar, ela só pode permanecer, ela só pode habitar em um ambiente, em um local, em uma vida comprometida de fato com a sua palavra e as suas recomendações. Isso fica muito claro e evidente, por exemplo, quando nós analisamos a oração feita pelo salmista Davi, o salmo de número 51, o verso de número 11, é aquele salmo descritivo em que, depois da confrontação de Natã, em razão de Davi, por um tempo, ter ocultado o seu pecado cometido, pecado atroz que resultou na morte do seu soldado Urias, observe de que, quando ele foi confrontado, despertado para um verdadeiro arrependimento, ele roga, baseado na misericórdia de Deus, ele começa o Salmo 51 exatamente se reportando à misericórdia de Deus. E quando ele se reporta à misericórdia, ele está reconhecendo que ele não é digno de receber o benefício, já que misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. No caso de Davi, pelo pecado cometido, ele merecia a sentença, ele merecia a morte, ele merecia a destruição por conta do pecado cometido, e a Bíblia não faz nenhuma questão de esconder o erro deste homem. Mas em seu arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno, ele faz uma oração, e você conhece muito bem, mas é importante que nós lembremos, recapitulemos a expressão do Salmo de número 51, quando nós lemos o verso de número 11 e encontramos a seguinte expressão de Davi, Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu vou repetir esta última expressão porque corrobora com a afirmativa que estou fazendo, à luz das Escrituras, de que a presença de Deus, ela é condicional. Pois o salmista, orando, diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja que Davi, ao trazer esta declaração, esta oração a Deus,
ele entende de que o Espírito Santo, ele, para continuar habitando, existe uma condicionalidade, a ponto de o Espírito Santo habitar, agir na vida de uma pessoa, como igualmente, se esta não permanecer no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo deixar de agir de forma direta naquela vida, deixando de habitar de forma presencial, pessoal, como diz a Bíblia. Uma das declarações mais tristes do Antigo Testamento, reafirmando essa ausência que o Espírito Santo pode promover, é que quando uma pessoa transgride e vive na prática da transgressão, o Espírito Santo naturalmente se ausenta. Ele não pode permanecer onde há iniquidade, onde vive-se na prática do pecado. Você lembra de Sansão? E apesar de ter recebido a experiência carismática no Antigo Testamento, se é que eu posso usar essa expressão à luz do Antigo, mas vamos dizer como se fosse um proto-carismatismo, ou seja, uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida de alguém para dar a ele condições de realizar determinadas atividades, o Espírito Santo habitava nele. Só que em Juízes capítulo 16, versículo 20, depois de sucessivas práticas que feriram a santidade divina, naquele momento em que, de forma reiterada, Dalila, a mulher com quem ele por último se envolveu, de tantas aventuras que Sansão teve, diz o texto que ela o persuadiu, venceu pelo cansaço, fazendo com que ele revelasse o segredo da sua força, o que até ele estava equivocado, dizendo ele de que se o seu cabelo fosse cortado, ele perderia suas forças. O cabelo era sinal da aliança. O que de fato promovia nele a capacidade extraordinária era o Espírito Santo de Deus. Mas a sua prática reincidente do pecado, diz o texto de Juízes capítulo 16, versículo 20, que o Espírito do Senhor se retirou dele e Sansão não havia percebido. Imaginemos, portanto, de que quando Deus disse ao povo de Israel, através de Moisés, quando Moisés soube de que Deus não estaria no meio deles, Deus estava naturalmente mostrando a condicionalidade da sua presença. Mas observe que eu disse que são três importantes verdades. A primeira é que a presença ela é condicional. Alguém pode perder a presença de Deus. Isto é claro, isto está revelado no texto sagrado. Segundo, olhe, versículo de número 15, versículo de número 16, quando assim está escrito, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo? Veja que nestes versículos nós encontramos a segunda verdade, a segunda importante verdade sobre a presença de Deus. A primeira, como já dissemos, é que a presença ela é condicional. Segundo, é que a presença de Deus ela é indispensável. Ela não pode ser considerada como algo de segundo valor, de pouca importância, de pouco valor, de pouca estima. Observe que a declaração neste texto dada por Moisés, ele está reconhecendo de que a presença de Deus não é descartável, ela é indispensável. Se Moisés assim se prendesse à presença do anjo, ele poderia, como alguns talvez pudessem assim fazer. Já que o anjo vai conosco, então tudo bem, Deus. Não tem problema o Senhor não ir conosco. Se haverá ainda assim o cumprimento da promessa, também não tem problema. Se há presença angelical e há cumprimento de promessa, então está tudo bem. Moisés disse nada disso. A tua presença é o indispensável. A tua presença é que ela é necessária. Que declaração bonita. É de alguém que reconhece de que o Espírito Santo, a presença de Deus, ela é indispensável. E alguém pode se perguntar, indispensável para quê? Ora, primeiro, é que a presença do Espírito, ela é necessária para a conversão. Isso está em João, capítulo de número 15, capítulo de número 16, capítulo de número 17. Esses três capítulos narram, entre outras coisas, a ação do Espírito. E nós encontramos também, antecedente a estes capítulos, de forma já introdutória, no capítulo 14,
dizendo o Senhor de que ele, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é essencial para a persuasão, a conversão, o arrependimento. Ele naturalmente vai agindo na vida do ser humano. É indispensável. É essa presença que nos faz ser diferentes. Ora, o versículo de número 16, que lemos na versão corrigida, traz isto de forma clara para nós. Mas se você tiver o interesse de comparar o versículo de número 16 com outras versões, você vai perceber também, de forma ainda mais esclarecedora, o que Moisés está querendo dizer aqui no versículo 16. É que a presença de Deus é indispensável porque ela é quem nos faz ser diferente dos outros povos, dos outros homens, das outras pessoas. O que nos faz ser diferente das outras religiões, das outras pessoas, é exatamente a presença pessoal de Deus. É isso que Moisés estava dizendo. O versículo de número 16, na tradução denominada de NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH traduz da seguinte forma: como é que os outros povos poderiam saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Veja que Moisés está reafirmando de que a diferença entre o povo de Israel para os outros povos é porque a presença de Deus estava com eles. Esta presença ela é indispensável porque ela capacita o crente a realizar a obra de Deus. Em Êxodo capítulo 4, versículo 12, Moisés ouviu isso da própria boca de Deus, quando disse para ele: eu estarei contigo, eu irei contigo, eu te ensinarei, eu te mostrarei, eu irei com você. Êxodo capítulo 4, versículo 12. A Josué, no capítulo 1, versículo 5, nós encontramos Deus dizendo a ele: como fui com Moisés, assim também serei contigo. A presença nos capacita para realizarmos a obra do Senhor. Em Jeremias capítulo 1, versículo 19, diante das dificuldades que Deus já havia informado que Jeremias iria enfrentar, Deus disse: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, para te proteger. Veja que a presença ela é indispensável, porque também nos capacita para fazer a obra do Senhor. Mas eu concluo que a terceira e última verdade revelada nesse texto, não menos importante, obviamente, é que a presença de Deus ela é insubstituível. Eu vou repetir. A presença de Deus ela é insubstituível. O versículo de número 15 nos fundamenta isto: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E eu imagino o quanto isso alegrou o coração de Deus ao ouvir Moisés dizendo que a presença dele é insubstituível. Observe que nada pode substituir a presença de Deus. Promessa, presença angelical, status, nome, oportunidades, sejam elas quais forem, nada substitui a presença de Deus na vida de um crente, na vida de uma família, na vida de um grupo, na vida de uma igreja. Todos nós, como Moisés, precisamos reafirmar e valorizar esta presença que ela é insubstituível. Nada pode substituir. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ora, e ele ausentando-se da vida de alguém, o que acontece com esta pessoa? O que passa esta pessoa a ser? Uma casa vazia, sem a presença gloriosa. O que passa a habitar dentro dela? Percebe o porquê de que a presença de Deus ela é insubstituível? Ela é insubstituível porque Deus é o suficiente. Nada nem ninguém pode comparar-se a Deus. Ora, nada, nem um emprego, nem um relacionamento, nem uma oportunidade, seja o que for, a presença de Deus ela é insubstituível. Moisés entendeu isto e ele declarou isto de forma muito clara. A presença de Deus é insubstituível porque ela é ultracircunstancial. Significa dizer
de que Deus está conosco, independente da circunstância externa. Ele disse: estarei com ele na angústia. Isso está revelado no Salmo 91. Ele está conosco quando passamos pelas águas, quando passamos pelo fogo, que representa momentos de lutas, momentos de adversidades. O Senhor está conosco e a sua presença, ela é insubstituível, porque não depende da circunstância, ou seja, não depende de algo ser favorável ou não. Depende se nós estivermos no centro da vontade do Senhor. Você percebe o quão importante é esta presença gloriosa em nossas vidas? De modo que nós precisamos, assim como Moisés, reafirmar de forma muito clara, de forma contundente, de forma decisiva, de que a presença de Deus é o bem mais importante que alguém possa ter. Talvez nessa jornada você não possa ter a companhia de alguém que você gostaria que estivesse ao seu lado, talvez de um parente, do cônjuge, do filho ou dos pais. Pode acontecer em um momento em que você tanto precisa da companhia de alguém que esteja ao seu lado, que esteja disposto a lhe ajudar, e de repente você não encontra, mas há um que não lhe deixa. E ele está com você, como diz a Bíblia, todos os dias, até a consumação dos séculos. De modo que eu finalizo esta reflexão lhe mostrando a extrema necessidade de não perder esta presença, de que ela é indispensável, de que ela é insubstituível, de que ela é condicional. E ela é o segredo da nossa existência, da nossa vitória, da sua vitória. Se alguém estiver, de alguma maneira, precisando resgatar esta valorização, entender a importância do Espírito Santo em sua vida, a palavra de Deus está sendo direcionada para você neste momento. Talvez você esteja cercado de várias pessoas, vivendo uma vida regalada materialmente, mas está lhe faltando a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E aquela palavra convidativa em que o próprio Senhor disse à igreja em Laodiceia que por conta de questões materialistas, de orgulho, de prepotência, de autossuficiência, não permitia que Cristo estivesse entre eles, a ponto de Jesus dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que nesta oportunidade, você, meu amigo, que ainda talvez não tenha feito a sua decisão por Cristo Jesus, ainda não aceitou como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, é uma ótima oportunidade para você tomar esta decisão também gloriosa, entendendo de que a presença dele é o que é mais importante. E finalizo lhe lembrando as palavras do apóstolo Paulo, de que a presença do Espírito é o penhor da nossa redenção, é a garantia, é o selo, é a autenticação de que nós pertencemos a ele e que um dia nós seremos levados aos céus através do arrebatamento ou se ele nos chamar de forma pessoal. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Moisés disse: se não for o Senhor conosco, não nos faça subir daqui. Nenhum sucesso pode substituir a presença gloriosa de Deus. Vamos orar, pedindo de que o Senhor continue ajudando e nos fortalecendo nessa jornada, nos enchendo de fé e de esperança. É o que a palavra de Deus nos ensina. Querido Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar por tua graça, pela tua palavra revelada, exposta, meditada, Senhor, nesta oportunidade. Te louvar pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um canal de bênção para abençoar milhares de vidas. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, os que estão sempre conosco, acompanhando esta programação abençoada, sendo edificados, ó Deus, pela tua palavra. Sustenta os que ainda precisam tomar a sua decisão, os que estão a tomando neste momento, de joelhos, talvez com o rosto banhado em lágrimas, confrontados pelo teu Espírito, persuadidos da necessidade de se arrependerem. Tu és poderoso para que a tua presença possa restaurar, possa renovar e possa fortalecer. Tudo isso nós estamos te pedindo
e queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, louvamos a Deus por sua vida, pela sua participação. Que bom contar com a sua audiência. Sigamos sendo edificados pela programação da Rede Brasil e até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.